Podcast Coaching da Criatividade, episódio 59. Você já respondeu uma pergunta maluca? Essa é fácil de responder. No último episódio, eu respondi a pergunta: o que pensaria um extraterrestre sobre o que passa na Terra hoje, né? Essa é uma pergunta maluca. E eu respondi. O interessante é que as perguntas nunca são malucas o suficiente para não serem respondidas. Porque a pergunta, ela provoca a gente. Ela faz a gente pensar sobre algo. Ela faz a gente viajar sobre um assunto que às vezes parece inusitado, mas que, no entanto, pode nos levar ao encontro de revelações, de coisas importantes, de ideias que façam diferença na vida de pessoas. Eu nunca me furto de buscar a resposta das perguntas, principalmente quando elas são feitas pela minha própria consciência ou por uma das minhas vozes interiores. Porque essas perguntas, elas despertam, de alguma maneira, a minha criatividade. O que eu poderia falar sobre esse assunto? O que eu poderia falar, por exemplo, sobre essa resposta de hoje? Você já respondeu uma pergunta maluca? Agora eu começo a viajar sobre o assunto. Primeiro eu falei da questão de responder as perguntas. O que é maluco? Eu, por exemplo, acho que o maluco no Cerbela, o maluco em mim é o que me faz diferente. Tem uma das pessoas que eu acompanho, há algum tempo eu não vejo nenhuma palestra dele, mas é alguém que me inspirou bastante no meu processo de construção, que é o professor Pachecão, professor originalmente de matemática e depois de física. E tem uma frase que ele fala que é: o mundo é dos loucos, uhul! Né? Ele dá um grito no final. E, na verdade, se a gente não pensa naquilo que parece incoerente, ou se a gente não se permite viajar por coisas malucas, loucas ou não usuais, ficamos na mesmice, ficamos no normal, ficamos naquilo que todo mundo consegue ou pode fazer. Então, aquele dito louco ou aquela pergunta dita maluca, ela pode te levar a respostas inusitadas que podem ser úteis para uma série de coisas. Então, por isso eu não me furto a responder as perguntas malucas. Na verdade, eu gosto delas, eu já respondi várias perguntas malucas. Tem perguntas malucas e tem perguntas sem noção, né? Sabe, algumas perguntas que são incríveis, as perguntas da ingenuidade e até mesmo as perguntas da ignorância. As perguntas infantis nos fazem criar coisas fantásticas, como do tipo: por que não constroem o avião do material da caixa preta para que ele não se destrua e as pessoas não morram? Por que não se utiliza um processo já conhecido em algo desconhecido? Por que não se testa propriedades de elementos? Se é tão simples e tão natural, por que não contar a verdade? Que os filhos vêm de uma relação sexual. E aí eles fazem perguntas absurdas, né? Quando a gente inventa alegorias do tipo: hoje já não se usa muito, mas no passado se usou bastante da cegonha. E de onde vem a cegonha? Né? E as crianças têm esse poder incrível. E essa pergunta de hoje, ela me faz pensar sobre essa questão da gente não criticar tanto o início das nossas ideias. A gente se permitir algo efetivamente original e aproveitar toda a oportunidade que venha pela frente. Quando eu fui pensar sobre essa questão, que aparentemente é uma questão sem sentido ou até óbvia demais, porque eu tinha talvez previamente pensado
uma pergunta no episódio anterior que era bem maluquinha. Mas repara como isso me faz viajar por situações. E aí eu quero contar também um pouco mais sobre perguntas. Perguntas são absolutamente poderosas. É claro que todos nós já ouvimos falar que são as perguntas que movem o mundo de alguma maneira. Não as respostas, mas as perguntas e o movimento que a gente faz para responder as perguntas. Mas eu posso te contar que na minha jornada por atendimento ao cliente, trabalhando com consultoria ou mesmo consultoria nesse caminho, vendas, técnicas de vendas, de negociação, eu vou te contar uma coisa a respeito de perguntas. Perguntas são tão poderosas que elas entregam poder a quem pergunta. Quem está perguntando numa conversa, numa negociação, num debate entre cliente e fornecedor, é isso. Detém o poder naquele momento. Fica dono do poder naquele momento. Então perguntas são poderosas, mesmo quando elas aparentemente não fazem muito sentido. Então se utilize das perguntas para movimentar sua mente, para fazer a diferença na sua vida, mesmo que aparentemente ela seja maluca. Não se furte de responder ou de buscar respostas que façam sentido para você. Conforme eu sempre falo no coaching da criatividade, essa resposta faz sentido para mim. Ela foi a minha construção. Tem também alguma coisa para dividir com vocês de como eu construo e trago alguma dica com relação ao poder das perguntas, mas é o que faz sentido para mim. E você? Você já respondeu uma pergunta maluca? Você se desafia com perguntas? Eu sou Márcio Bela, sou coach para empresários, coaching fora do normal.